Olá meninos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ronald e agora a gente continua resolvendo as questões sobre cálculos de concentração de soluções. Muita atenção com a questão 25, porque aqui vai falar de água oxigenada. O que é água oxigenada? É uma solução de peróxido de hidrogênio. E é comum nos frascos de água oxigenada a concentração vir em volumes. Você já viu água oxigenada 20 volumes, 10 volumes, 30 volumes, 40 volumes. O que significa essa concentração em volumes? Muita atenção que nessa questão você vai aprender exatamente isso. Vamos lá então? Enunciado, ó. É muito comum a utilização de peróxido de hidrogênio, essa é a fórmula do peróxido de hidrogênio, na descoloração, branqueamento de tecidos e ou cabelos. Uma solução aquosa 9% massa-volume de água oxigenada, de densidade 1 grama por ml. Quando ele fala que a densidade é 1 grama por ml, ele está te dando a dica seguinte: utilize para massa a unidade gramas e utilize para volume a unidade mililitros, né? Lembra que eu falei? Sempre relaciona gramas com mililitros ou quilogramas com litros, né? Apresenta concentração aproximada em volumes igual a quanto? Então, o que ele quer saber? Qual é a concentração em volumes de uma solução de água oxigenada 9% massa-volume? Vamos lá? Bom, aqui eu tenho, só para ilustrar, um frasco contendo uma água oxigenada, beleza? Olha só, a concentração de peróxido de hidrogênio nessa água é 9% massa-volume. Então, eu vou falar aqui, ó, que o título percentual do peróxido de hidrogênio, H2O2, ele vale 9% massa-volume, beleza? Bom, o que significa dizer então que o título é 9% massa-volume? Significa que você tem 9 partes, ó, 9 partes de soluto. Qual é o soluto? O peróxido de hidrogênio, dissolvido em 100 partes de solução, beleza? Lembra? Quando eu falei para você de concentração em porcentagem, eu sempre bato na mesma tecla. O macete aqui, ó, é você substituir esse termo partes por uma unidade de medida adequada à questão. Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o primeiro termo partes por unidade de massa e o segundo termo partes por unidade de volume. Então, 9 partes de peróxido de hidrogênio em 100 partes de solução significa que nós temos 9 gramas de peróxido de hidrogênio dissolvidos em 100 mililitros de solução, beleza? O que eu quero descobrir? A concentração em gramas por litro. Vou começar por aí. Então, se eu colocar aqui 1 litro de solução, ou seja, 1000 mililitros de solução, e colocar de cá um valor X, X vai me dar a concentração em gramas por litro equivalente a esses 9%. Calculando esse X aqui, ó, esse X vai dar, olha só, montando a continha, 1000 mililitros vezes 9 gramas dividido por 100 mililitros. Aqui, ó, eu posso simplificar a unidade de volume, 2 zeros com 2 zeros, 10 vezes 9 deu 90. Portanto, aqui a concentração de 9% massa-volume equivale a uma concentração de 90 gramas de peróxido de hidrogênio em 1 litro de solução. Então, eu posso falar que é 90 gramas por litro de solução. Então, a água oxigenada, do jeito que está aí, ela tem uma concentração de 90 gramas de peróxido de hidrogênio por litro de solução. Agora que você vai entender o que significa essa concentração em volumes, eu vou até mudar a cor aqui para preto, porque agora muda um pouquinho o assunto. Moçada, a solução contém peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio é isso daqui, ó, H2O2. Ele está aquoso, ele está dissolvido em água. O peróxido de hidrogênio, ele tem uma característica, ele se decompõe. Como é a decomposição do peróxido de hidrogênio? Ele se decompõe em água líquida mais O2 gasoso. Verifica se essa equação está balanceada. O que você acha? Não está balanceada, não. Se eu colocar 1 para o peróxido aqui, ó, 1
2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 oxigênios. Aqui já tem 1. Para ficar 2, falta meio. Portanto, 1 mol do peróxido de hidrogênio, quando decompõe, produz 1 mol de água e produz também meio mol de gás oxigênio. Acontece o seguinte, veja, na solução eu tenho a concentração de 90 gramas por litro do peróxido de hidrogênio. Portanto, quando a gente fala da solução, o peróxido de hidrogênio está relacionado em massa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou converter essa proporção aqui, ó, de mol para massa. E eu quero saber qual vai ser o volume de gás oxigênio produzido na CNTP, né? Então eu vou transformar isso aqui para volume na CNTP. Portanto, ó, transforma para massa. Como é que eu transformo para massa? Calcula a massa molar, né? Oxigênio é 16 vezes 2, 32, mais 2, 34. Então, a massa molar do peróxido de hidrogênio é 34 gramas por mol. Significa que 34 gramas de peróxido de hidrogênio, quando sofrem decomposição, produzem meio vezes 22,4 litros de gás oxigênio. Lembra que 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa o volume de 22,4 litros? Pois é, como a concentração é 90 gramas por litro, então se eu tenho 1 litro de peróxido de hidrogênio, de água oxigenada, né, tem 90 gramas de peróxido lá dentro. Esses 90 gramas, ó, considerando esses 90 gramas, qual o volume de peróxido de hidrogênio que será produzido na decomposição desses 90 gramas? Chamei esse volume de V. Esse volume V vai dar, olha aqui, ó, o volume V vai dar 90 gramas vezes meio vezes 22,4 litros dividido por 34 gramas. Eu posso simplificar aqui, ó, a unidade de massa, gramas com gramas, logo esse volume, se você fizer essa conta, 90 vezes meio vezes 22,4 dividido por 34, vai dar um volume de 29,64 litros de O2. Então, presta atenção agora para você entender o que significa concentração em volumes. Todos esses cálculos foram feitos para 1 litro de solução de peróxido de hidrogênio. Então, veja, se eu tiver 1 litro de água oxigenada, ó, se eu tiver 1 litro de água oxigenada, significa que todo o peróxido de hidrogênio que tem dentro desse 1 litro de água oxigenada, ou seja, 90 gramas, quando ele sofrer decomposição, eles vão produzir 30 litros de O2 na CNTP. Se 1 litro de peróxido de hidrogênio, aliás, 1 litro de água oxigenada, produz 30 litros de gás oxigênio na CNTP, isso significa que essa água oxigenada tem aqui, ó, uma concentração de 30 volumes. Então, essa concentração em volumes é isso. Esse volume V é o volume de oxigênio liberado na CNTP quando 1 litro da água oxigenada sofre decomposição. Portanto, olha só, se eu tiver aqui uma água oxigenada 10 volumes, ó, essa daqui é uma água oxigenada 10 volumes. Significa que 1 litro dessa água oxigenada tem peróxido de hidrogênio suficiente para formar 10 litros de O2 na CNTP. Se você tiver uma água oxigenada 20 volumes, essa daqui, ó, é 20 volumes. Significa que 1 litro dessa água oxigenada aqui, ó, vai produzir 20 litros de O2 na CNTP. Ou se eu tiver uma água oxigenada 40 volumes, significa que 1 litro dessa água oxigenada aqui, ó, vai produzir 40 litros de O2 na CNTP. É isso que significa concentração em volumes, tá certo? Eu não conheço outra aplicação para concentração em volumes, o único que eu conheço é na concentração de peróxido de hidrogênio na água oxigenada. Esse tipo de assunto não é tão comum cair em vestibular, não, tá? Vestibulares, Enem, não é tão comum. Quando cai, derruba muita gente, porque praticamente nas escolas a gente não tem tempo de ensinar isso para vocês. Eu sou professor em sala de aula também, e raramente, muito raro mesmo, raramente eu tenho tempo de ensinar isso em sala de aula. Aqui é mais fácil porque a gente faz o nosso tempo, então aqui dá para ensinar. Isso significa concentração em volumes, beleza? Eu quero que você refaça esse exercício, estude isso de novo, que isso aqui é importante. Quando cai,
derruba muita gente. Essa questão separa os homens dos meninos, beleza? Então vamos lá? Próxima questão agora, questão número 26. A 26 fala aí o seguinte, ó, deixa eu pegar uma amarelinha aqui. O uso de flúor é eficaz no combate à cárie dentária. Por isso foram estabelecidos protocolos de utilização do flúor na área de saúde bucal, como a adição de flúor na água de abastecimento público e em pastas dentais. A escovação dental é considerada um dos métodos mais eficazes na prevenção da cárie e, ao aliviar a remoção da placa, a exposição constante ao flúor. Todavia, a exposição excessiva pode causar alguns malefícios à saúde. Para isso, foram estabelecidos níveis seguros de consumo de flúor, quando esse oferece o máximo benefício sem risco à saúde. As pastas de dente apresentam uma concentração de flúor que varia entre 1.100 e 1.500 ppm, 1.500 partes por milhão. É importante ressaltar que as pastas de dente com flúor, devem ser utilizadas durante a escovação e não ingeridas. A concentração, aqui vem a pergunta dele, a concentração máxima de flúor presente nas pastas de dente mencionada no texto, em porcentagem em massa, corresponde a quanto? Então, qual é a pergunta da questão? Se a concentração varia entre 1.100 e 1.500 ppm, 1.100 é a mínima. Então, essa concentração aqui é a mínima. E 1.500 é a concentração máxima. Ele mencionou qual? A concentração máxima de flúor na pasta de dente. Então, a gente vai considerar a concentração máxima de 1.500 ppm. Então, aqui eu tenho uma pastinha dental, uma pasta de dente, e a concentração aqui de flúor, eu posso colocar F ou F-, dá na mesma, ela vale 1.500 ppm. O que significa 1.500 ppm? Significa que eu tenho 1.500 partes de flúor em 1 milhão, ou seja, 10 a sexta partes de solução. Solução, nesse caso, é quem? É a pasta de dente, né? Aí, olha só, o que ele quer saber? Ele quer saber a concentração máxima de flúor em porcentagem em massa. Porcentagem em massa tem como referência 100 partes, ou seja, 100 unidades de massa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse termo partes e esse termo partes em 2 unidades de massa. Pode ser 2 iguais, gramas, quilogramas, qualquer uma que você quiser. Então, aqui eu vou colocar 1.500 gramas de flúor dissolvidos ou misturados em 1 milhão de gramas de solução. Nesse caso, solução é a pasta de dente. Então, vou escrever pasta aqui. Como ele quer saber a porcentagem, ele quer saber quanto de flúor existe dissolvido ou misturado em 100, lembra que 100 é 10 ao quadrado? 100 gramas de pasta dental, né? Logo, esse X aqui, vai dar, vamos lá, montando a conta, X vai dar 10 ao quadrado gramas vezes 1.500 gramas dividido por 10 a sexta gramas. Aqui, eu já cancelo direto gramas com gramas, a resposta vai sair em gramas. Eu vou estar calculando quantos gramas de flúor existem em 100 gramas de pasta de dente, ou seja, estou calculando a porcentagem em massa. Aqui, trabalhando com a potência primeiro, aqui 10 ao quadrado com 10 à sexta vai dar 10 à quarta aqui embaixo. Então, deu 1.500 dividido por 10 à quarta. 1.500 dividido por 10 à quarta, basta andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, de novo, a vírgula está aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então, esse X aqui, vai dar uma concentração em porcentagem igual a 0,15% de flúor. 0,15%, cadê? Está aqui, está na resposta da letra C. Então, para essa questão, a única coisa que a gente fez foi transformar ppm em porcentagem em massa, beleza? Bora para a questão 27, quer dizer? Aqui, questão número 27. Ela fala o seguinte: o problema da escassez de água em São Paulo é um tema polêmico em discussão que envolve governo e especialistas. O volume morto, deixa eu grifar isso aqui, que isso aqui vai ser importante,
volume morto. O volume morto que passou a ser utilizado em maio de 2014 é um reservatório com 400 milhões de metros cúbicos de água, situado abaixo das comportas, né, da represa do sistema Cantareira. Considere um reservatório hipotético com água de densidade 1 grama por ml e volume igual ao volume do volume morto, né? Então esse volume aqui, ó, é exatamente os 400 milhões de metros cúbicos, hein, do sistema Cantareira. Se a água desse reservatório encontra-se contaminada com 20 ppm de chumbo, então a concentração de chumbo aqui é 20 ppm, ele quer saber a massa total deste metal na água do reservatório hipotético. Beleza, então tá aqui, ó, uma fotinha do sistema Cantareira. Essa foto veio na própria questão, né? E ele fala o seguinte, que a concentração de chumbo lá é 20 ppm. O que significa 20 ppm? Que nós temos 20 partes de chumbo dissolvidos em 1 milhão, 20 partes por milhão, 1 milhão de partes de solução. Nesse caso, a solução é a água do reservatório lá, né? O que a gente vai fazer? Ora, eu vou substituir aqui esse termo par por unidades de massa e de volume. Nesse caso, eu vou substituir aqui por gramas e aqui por mililitros. Ou, se eu quiser, eu posso fazer quilogramas em litros, né? Como nas respostas nós temos quilograma e toneladas, vai ficar mais direto eu responder em quilogramas. Então, olha só, eu tenho 20 quilogramas de chumbo dissolvido em 1 milhão de litros de água do sistema Cantareira lá, né? Bom, lá no enunciado ele fala que o volume morto do reservatório são 400 milhões de metros cúbicos. Então, presta atenção. O volume de água do sistema Cantareira é 400 milhão, é 10 à sexta, né? 400 milhões de metros cúbicos de água. Esse é o volume morto do sistema Cantareira. X vai me dar a massa de chumbo, nesse caso, em quilogramas presente em toda essa água aí. Nesse caso, esse X vai dar, ó, montando aqui a continha, vai dar 400 vezes 10 à sexta metros cúbicos vezes 20 quilogramas dividido por 10 à sexta litros. Opa, o 6 aqui ficou embaixo. Deixa eu apagar ele, colocar direitinho. Ó, 10 elevado à sexta litros. De cara, olha o que eu posso fazer. Posso simplificar 10 à sexta com 10 à sexta. Mas do jeito que está aí, eu não posso simplificar nenhuma unidade. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou converter aqui a unidade metro cúbico, ó, metro cúbico. Eu vou transformar isso aqui em litros, certo? Ora, para simplificar com litros aqui embaixo. Acontece que um metro cúbico são 1000 litros. Então, esse X aqui, ó, na verdade, vai dar, ó, mudando a conta, 400, no lugar de metro cúbico, eu vou colocar 1000 litros, vezes 20 quilogramas, dividido por 1 litro, né? Nesse caso agora, olha o que a gente fez. Eu simplifiquei litros com litros. Agora, a conta ficou assim, 400 vezes 1000 vezes 20. Eu vou até fazer o seguinte, ó, 1000 quilogramas é 1 tonelada. Então, eu já tenho aí a unidade em toneladas. Portanto, essa resposta vai dar X aqui, ó, 400 vezes 20. 4 vezes 2 é 8, né? Aqui, 2 zeros mais 1, 3 zeros. Então, 8 vezes 10 é a terceira toneladas. Ou seja, resposta aqui, ó, é 8.000 toneladas de chumbo. É a quantidade total de chumbo que nós temos lá nessa água do volume morto do sistema Cantareira. Isso aí está na resposta aqui, ó, 8.000 toneladas, está na resposta da letra D, beleza? Então, fizemos uma bateria de 3 questões. Vou fazer mais algumas questões para a gente passar para a diluição de soluções. Abraço, até a próxima aula.